Boa noite, Boa noite. irmãos e irmãs aqui presentes, tanto os encarnados como os desencarnados, que possamos agradecer à fonte criadora a Deus, a Jesus, o nosso mestre maior, a Maria de Nazaré, a nossa mãe, de todo o nosso planeta, como também aos nossos mentores individuais, que proporcionaram para que aqui estivéssemos em uma segunda-feira, para mais uma vez, com todos os ensinamentos que nós aprendemos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas Allan Kardec, possamos sempre sair melhores do que quando aqui adentramos. Também desejando uma boa noite aos enfermeiros, médicos, socorristas do Hospital Espiritual, em anexo à nossa estrutura física, e que todos possam fazer o melhor trabalho possível a todos nós nas duas dimensões, tanto na material como também na espiritual. Então, o tema que nós nos propomos a desenvolver junto aos irmãos e irmãs, alguns raciocínios que possam fazer com que compreendamos um pouquinho mais muitas das parábolas que nós temos do nosso mestre maior, de Jesus. Aqui foi escolhida na tarde de hoje, está constante no item 5 e no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação kardeciana, publicada a partir de janeiro de 1864, e vem nos auxiliar com muitas das suas lições, com a falange do Espírito da Verdade, que disse Jesus há cerca de 20 séculos atrás, que rogaria ao Pai que enviasse o Consolador prometido a posteriori, para que no momento aprazado que nós estivéssemos com condições intelectuais e morais de absorção desses conteúdos, ele materializasse para nós no planeta Terra, que foi o que aconteceu no final do século XIX, a partir do ano de 1857. Então, essa parábola constante no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo é a parábola do semeador. E pela própria ilustração, irmãos e irmãs, nós já conseguimos depreender quem foi, quem é, quem há de ser sempre o nosso maior semeador. Semeador de almas, acima de tudo, mais do que do corpo material, que é transitório. Muitos já tivemos, estamos tendo atualmente e ainda os teremos nas sucessivas reencarnações, nessa ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Porque sim, o próprio Cristo nos disse, aonde nós estejamos, nós poderemos estar atuando em nosso benefício e em benefício dos irmãos e irmãs que estejam ao nosso redor, também em suas programações reencarnatórias. É importante que, ainda que pareça óbvio, lógico, o que é uma parábola, mas é bacana que sempre comentemos, porque numa casa de oração, por exemplo, em um centro espírita, sempre teremos queridos irmãos e irmãs que estão vindo pela primeira vez, ou por indicação de um parente, de um amigo, muitas vezes nem professam ainda, ou não conhecem absolutamente nada de doutrina espírita, mas é importante que eles possam absorver ali os seus caracteres básicos dentro de cada situação a qual as temáticas que aqui no Allan Kardec é disponibilizada possa estar fazendo com que ele saia na esperança de que sim, ele pode ter encontrado, ou ele ou ela, obviamente, o caminho para a expansão de sua consciência, melhorando-se a cada dia que passa e principalmente voltando e também expandindo, contribuindo para os que estejam ao seu redor. Então, a parábola, entendemos que é uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana do nosso dia a dia, com acontecimentos que ilustram uma verdade moral ou espiritual. As parábolas eram uma forma de ensino comum entre os judeus. Quando estamos estudando a doutrina, principalmente na ordem cronológica que nos é proposto as casas, os cursos a qual as casas estão vinculando e proporcionando aos seus assistidos, nós percebemos que desde o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, como também a Gênese e as obras complementares, nós percebemos que a lei das sucessivas encarnações, ela acontece em todos os homens. Temos a certeza de que somos espíritos eternos.
nessa certeza, temos também a conscientização de que muitos corpos já ocupamos, feminino e masculino. Obviamente, cada um precisa desenvolver a sua aptidão e ter a valorização de cada uma das situações que façam com que ele possa interagir com o meio. Então, naquela época, principalmente há 2000 anos atrás, até mesmo antes, os povos que ali estavam, muitos estavam mais evoluídos intelectualmente. Que, diga-se de passagem, é uma das asas da nossa evolução espiritual e eterna. Qual é a outra? A moral, que é a construção da lei da fraternidade, da caridade. Então, assim conseguimos compreender que essas parábolas, elas eram utilizadas porque muitos de nós, diga-se de passagem, estávamos lá, ou na psicosfera espiritual, há cerca de 20 séculos atrás, ou reencarnados, e não tínhamos ainda a competência de assimilação de uma absorção mais ampla que o Cristo pudesse ali procurar empreender junto aos que estavam caminhando com ele nos ensinamentos que ali precisavam ser cumpridos pelas Escrituras. Então vinham as parábolas, que são essas histórias curtas, que trazem esse intuito moral e acessível a nós raciocinarmos sobre essa história, e assim cada um vai tirando as suas conclusões e vai vendo se essas conclusões estão coerentes, coesas com o meio, com o benefício da sua evolução e também a do seu próximo, e assim seremos felizes. É assim que alçaremos os voos maiores no rumo, por exemplo, nosso no planeta Terra, de regeneração, que é o terceiro estágio evolutivo de qualquer um dos orbes, das muitas moradas da casa do Pai. Sim, estamos saindo do estágio final de provas e expiações, segundo estágio de nível planetário, de evolução. Já passamos pelo primeiro, que foi o mundo primitivo, e assim a gente vai percebendo que a cada momento da humanidade nós vamos tendo mais condições dessa absorção desses conhecimentos, desses ensinamentos práticos acima de tudo, porque mais a gente consegue aprender com a prática, os exemplos dos nossos irmãos, do que a imposição da fala, do convencimento. Isso não transforma, tampouco pode modificar intimamente uma pessoa, mas os exemplos sim, independentemente de qual proposta religiosa ou até mesmo nenhuma que a pessoa venha a ter. Mas se os seus exemplos forem cristãos, sim, esse está sendo o agente transformador que o Cristo, os nossos mentores individuais, esperam de cada um de nós. Então vejamos essa importância dessa amplitude, desse conhecimento que precisa, por meio dos séculos, fazer com que nós consigamos alçar esses degraus a mais em nossas evoluções, tanto na intelectual como também na moral. Seu objetivo ela é muito fácil de ser lembrada, porque normalmente esses exemplos de história nós fazemos um raciocínio sobre ela. E pode passar uma semana, um mês, um ano, anos. Se acontecer alguma situação que do nada vem aquele estado e nós lembremos daquela situação, questionaremos a nossa consciência. Sim, já participei de algo semelhante e fiz a minha reflexão, mas agora eu estou tendo uma oportunidade um pouquinho maior de expandir o conhecimento que a princípio eu tinha desenvolvido no que eu achava que era completo, era integral nessa história. Então essa fácil lembrança faz com que nós possamos desenvolvê-las, ampliá-las e colocá-las em prol dos nossos semelhantes. Personagens fortes que faz com que nós entendamos que muitos foram transformadores e que agora cabe a cada um de nós também o sermos. Tem um simbolismo rico em significado e grandes volumes de verdade em poucas palavras. Vejamos que as muitas parábolas que nós temos em o Evangelho segundo o Espiritismo, relativamente são curtas, fazendo com que, se nós lermos 2 ou 3 vezes, já conseguimos ter um entendimento e replicá-las naquele mesmo momento para qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Porque sim, elas são curtas, mas elas são ricas de verdades, ainda que com poucas palavras. O ensino por parábolas atendia às necessidades imediatas da multidão. À época
preservando, porém, as orientações superiores, sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo espírito imortal, pelas sucessivas reencarnações, quando estivesse numa posição evolutiva melhor. E por que o Cristo disse que estaria conosco até o final dos tempos? Será que esse final de provas e expiações é o final dos tempos, onde muitos haveriam de ranger os dentes pela não construção que deveria ter sido feita nas reencarnações perpétuas, ou até mesmo pelos atos irmãos que agora precisam ser reparados, a estas serem aparadas? Vejamos dessa importância de posição evolutiva da proposta da parábola. Jesus as trouxe há cerca de 20 séculos atrás. E daqui a outros 20 séculos, elas estarão ainda nos nossos íntimos, se conseguirmos adentrar no mundo de regeneração ao qual nós, espíritos eternos, estamos nos propondo, não apenas por termos tido a oportunidade de, em as obras de Chico Xavier, nem o espírito de Emmanuel, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, de que, sim, o início de estágio de regeneração ampliar-se-á com o nosso esforço individual, com os irmãos que estão vindo de fora para nos ajudar, que já passaram por experiências semelhantes à nossa, nesse momento agudo ao qual nós vivemos, intimamente falando, e também, de uma forma geral, com rumores de guerra, catástrofes geológicas, que sempre aconteceram, acontecem e ainda acontecerão. Nós temos nas obras de Divaldo Pereira Franco, seja por Manuel Filomeno de Miranda ou ainda a irmã Joana de Ângeles, nos dizendo que, a convite de Jesus, esses irmãos de fora estão vindo, reencarnando. Divaldo mesmo diz, e nós temos isso na internet, no YouTube, podemos pesquisar, dizendo que ele já teve com algum desses irmãos mais evoluídos que já estão em mundos de regeneração e que outros tantos estão preparando para reencarnar, para que nós, na condição de alunos, possamos absorver esses conteúdos que eles precisam nos passar, porque eles não podem fazer por nós, mas podem ser os nossos professores. E nós um dia também os seremos, com certeza, quando oportunidade para isso nós tivermos na Terra ou em planetas de estágios evolutivos inferiores. Que posição evolutiva é essa, tão benéfica que essas palavras nos proporcionam a partir do momento que nos predispomos a estudá-las e a entendê-las sempre de uma forma mais ampla, nunca achando que ali encerra-se o seu mandamento, o seu ensinamento final. Vamos à parábola para que vejamos o que o Cristo nos trouxe em sua íntegra. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. E onde Jesus estava, assim sempre ele arrastava multidões que eram um ser diferente, traziam uma proposta, principalmente moral, diferente, a qual o governo reinante não podia oferecer, não só para eles, como tampouco aos seus que ali estavam reencarnados naquele momento. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde elas haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e, estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Encontramos essa palavra no Evangelho de Mateus. Será que poderíamos atrelar essas 4 situações contidas nessa parábola
como as oportunidades em qual a nossa programação reencarnatória, que sim, nós as pedimos antes de reencarnarmos. É isso que nós aprendemos estudando o Espiritismo, e principalmente com as mensagens que os livros fidedignos psicografados nos trazem. E por que nós pedimos muitas provações nesse momento de provas e expiações? Porque temos consciência do que nós precisamos reparar do passado, ou que deixamos de fazer, porque esperava-se mais de nós, os mentores individuais que nós tínhamos nos corpos físicos pretéritos. Olha a importância de buscarmos averiguar se todas essas oportunidades, nessas 4 situações passadas pelo irmão Mateus, enquadram-se não só no passado, mas no nosso presente, nessa oportunidade de crescermos no presente, trabalhando todas essas situações a qual nos é disponibilizada. Nós temos 7 dias da semana, praticamente 2/3 do dia nós estamos acordados em estágio de vigília, ou seja, com os olhos abertos, mostrando que nós podemos empreender as transformações necessárias a qual a doutrina nos convida, a qual o Novo Testamento do Cristo nos convida, tanto no lado moral como no intelectual. Então, quando nós estamos procurando, mesmo com todas as dificuldades que nos são inerentes quando reencarnados estamos, trabalhar, ter paciência com o nosso próximo, dentro de casa, começando no nosso ambiente mais difícil de apararmos as arestas dos desafetos do passado, nas ruas, no ambiente profissional, vinculando-nos a propostas de auxílio ao próximo, por exemplo, em uma casa espírita, na parte de cursos, na parte do assistencialismo, distribuindo cesta básica, ou até mesmo refeições, pratos de sopa e outras mais situações que ofereçam aos mais necessitados o pão material, mas acima de tudo o pão espiritual, que faça com que esse ser transforme-se, tenha essa oportunidade de transformação, como nós estamos tendo com a possibilidade dessas duas asas a qual o NEAC nos oferece. Então, será que essa última oportunidade que nos foi aqui deixada é o que nos cabe como os partícipes da construção do mundo de regeneração, inicialmente como Emmanuel, mas hoje em dia mais irmãos espirituais nos trazem sobre a terra boa, sobre estarmos fincando as raízes e fazendo com que a semente ela engrandeça-se e traga os bons frutos aos que estejam ao nosso redor? Será que somos nós que vamos transformar o planeta e os seres aqui viventes? Ou há de acontecer um estalar de dedo, algo a qual Deus permita que aconteça nessa marada da casa do Pai, onde estamos tendo essa oportunidade reencarnatória? Percebemos que não. Ainda que vejamos que a situação, a psicosfera espiritual da nossa querida essência gaia do planeta Terra esteja muito pesada. Por quê? Praticamente todos estão tendo suas últimas oportunidades de dizerem para si mesmos: eu quero dar um passo evolutivo na minha caminhada e que eu possa expandir aos meus irmãos. Não tendo essa oportunidade, não poderão voltar no próximo estágio evolutivo do nosso planeta, porque não terão condições energéticas, senão atrapalharão os que estão se esforçando, como nós o estamos, como os que estão nos assistindo nesse momento estão empreendendo as suas melhorias dentro do orar e vigiar, dentro da reforma íntima que nos cabe. Então, que avaliemos as 3 outras situações anteriores como as oportunidades perdidas por cada um de nós, mas que, graças a Deus, em cada minuto do nosso dia, nós podemos agora as desenvolvê-las, centuplicando-as. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, a importância dessa necessidade, dessa compreensão e, acima de tudo, de as colocarmos em prática em nossas vidas. Nós percebemos também que quando estamos buscando a reforma íntima, orando e vigiando, fazendo algo em benefício do nosso próximo, e já que isso reverter-se-á a nosso favor, a pequeno, médio ou longo prazo, no estudo da doutrina, percebemos que, nesse 1/3 ao qual nós não estamos acordados em estado de vigília, nós podemos ser úteis no mundo espiritual. Porque nesse
e 7 dias da semana, a qual o corpo físico repousa para recompor as suas energias, para que encare um novo desafio reencarnatório no dia posterior, o espírito eterno desdobra-se e vai aonde? Onde as suas afinidades do passado e do presente de ambas estão atreladas. Junto aos queridos irmãos e irmãs, ainda que possamos escorregar, ainda que um momento ou outro nós não empreguemos bem o nosso tempo, mas estejamos nos esforçando e conscientes de que eu não fiz aquilo que me competia fazer hoje, mas eu quero fazer no dia seguinte ou nessa semana. Isso fará com que também nas madrugadas com o espírito desdobrado nós tenhamos oportunidades de estudo, de acolhimento, de resgates. Quando estamos trabalhando em reuniões mediúnicas, faço parte de 2 casas em 2 trabalhos diferentes, vemos os irmãos espirituais, os enfermeiros socorristas, dizendo que muitos, obviamente sem mencionar nome, porque não tem mesmo que mencionar, que participam ali desses resgates, desses inúmeros desencarnes e mais que estão acontecendo, principalmente por meio das guerras, mas também por causa da fome. Aí, vem ou não vem ao nosso entendimento de que é essa boa terra, esses bons frutos que nós precisamos a cada dia, com muita dificuldade, sim, queridos irmãos e irmãs, empreendermos em nossas vidas, para que quando voltarmos para a matéria, por meio do líame, o cordão fluídico, o cordão prateado que liga o espírito imortal à matéria, à sua reencarnação, logo cedo acordemos e estejamos dispostos, sem saber nem tão pouco tendo a lembrança do que aconteceu de madrugada, mas na certeza de que aquele bem-estar mostra que algo em nós está tendo essa transformação, por meio do nosso esforço individual. Não precisamos tão pouco postergando isso para o futuro. Não. É isso que os palestrantes nos mostram em cada palestra, em cada exposição evangélica. Não há mais tempo, não podemos mais ficar em cima do muro. Queremos evoluir para o próximo estágio evolutivo do planeta Terra, regeneração, ou queremos ser exilados temporariamente para mundos mais inferiores, seja primitivos ou em estágio inicial de provas e expiações. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui e os nossos, as nossas residências e até mesmo os que ainda voltaram por meio da reencarnação, queremos alçar voos maiores com o nosso esforço, já que é essa certeza que temos que ser esses bons frutos, nessa boa terra, semeando e fazendo com que a parábola esteja em nossas vidas, sendo colocada em prática. Como foi dito na nossa apresentação inicial, o semeador de alma, nosso mestre maior, o Messias, o Rabi da Galileia, com certeza é o próprio Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O tipo de solo ou local onde as sementes caíram simbolizam as pessoas que podem permanecer à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. A paciência, que é uma das lições também do Evangelho segundo o Espiritismo, que conforme os irmãos nos dizem, foi a própria, uma das autoras de Divaldo Pereira Franco que o trouxe, Joana de Ângeles, faz com que nós possamos e empreendamos essa paciência com as pessoas que ainda não tiveram ou não estão tendo a oportunidade dessa expansão de consciência que cada um de nós estamos tendo nesse momento. Aí vem a paciência, aí vem a ideia ou o procurar colocar em prática de que essa ou mais pessoas também possam despertar, para que assim essa orientação não fique apenas na margem e chegue a outras existências e assim mais pessoas façam as suas partes, empreguem melhor as suas programações reencarnatórias. É desafiante, queridos irmãos e irmãs, mas é possível. A Casa Espírita sempre, semanalmente, nos oferece essas ferramentas para que saímos sempre reenergizados e na certeza de que somos sim os partícipes, os construtores de nossas transformações individuais e coletivas no nosso querido órgão. As aves, tudo o que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus muitas vezes pode ser o próprio benefício do que a matéria transitoriamente pode nos proporcionar. Não que não devamos angariar fundos, angariar valores maiores, mas saibamos que não podem ficar guardados. É um empréstimo. E tudo que é emprestado há de ser ali revisto por quem nos emprestou, que foi Deus. Então, sim, busquemos
Oremos e coloquemos em favor do nosso próximo. Diga-se passagem, o que não falta é oportunidade. Basta que coloquemos o pé do portão de casa para fora que inúmeras oportunidades de auxílio aparecerão. Não só no campo material, mas também no campo do abraço, da palavra fraterna, por exemplo, aqui do canto que enche a nossa alma, nosso espírito imortal, de esperança de que essa alegria, ela perpetua-se por mais horas e durante toda a nossa semana. Aqui vemos os indiferentes, ainda trelando as aves. Achegam-se ao Evangelho, não propriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser o próprio Evangelho do Cristo. Ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por meio do comodismo, acham mais fácil abandoná-los ou deixá-los para depois. É a porta larga. A porta estreita, temos essa lição também do Cristo, mostrando que são os desafios que precisamos enfrentar, vencê-los e proporcionar que os nossos irmãos também os vençam. É importante essa conscientização e essa indiferença que ainda muitos em todo o planeta Terra ainda o têm, senão não teríamos rumores de guerras e outras más situações que façam com que as pessoas, em vez de ser beneficiadas, possam estar sendo prejudicadas. Mas o Cristo até nisso nos sustenta a nossa participação de ser integral. A cada um conforme as suas obras, é dando que se recebe. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, não as coloca em prática, vem um espírito maligno, os espíritos em ignorância, obviamente, e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Nós devemos deixar que alguém retire algo de nós ou impeça que nós coloquemos em prática aquilo que cabe a nós colocarmos? Será que nós não temos o sustentáculo necessário? Alguns aspectos que consolidem-se em nossos espíritos imortais, uns dizendo intimamente, não tendo a obrigação, tampouco querendo impor-se ao nosso semelhante de que eu sou um espírito eterno estagiando no planeta Terra. Eu estou no planeta, não tenho certeza se daqui eu sou originário. E ainda que eu seja, qual é a minha obrigação de espírito eterno no reino nominal, nesse momento final de provas e expiações, fazendo com que não deixemos com que essas energias negativas, esses tumultos que estão acontecendo nas suas mais diversas formas, atrapalhem a nossa programação reencarnatória, como não atrapalhou a de Chico Xavier, como não está atrapalhando de Divaldo Pereira Franco com seus mais de 95 anos, se eu não me engano, esse ano ele fez 97 ou 98 anos. 97, perfeito. Obrigado, Reginaldo. Mostrando assim que sim, é preciso que nós tenhamos essa condição, nós tenhamos esses alicerces que foram aí, os baluartes, mas tantos outros que foram anonimados, que destacaram-se também em suas obrigações reencarnatórias, na asa do intelecto, como também na asa da moral, tendo oportunidade, inclusive, de habitar outras moradas da casa do Pai, que é o que cabe a cada um de nós, até atingirmos o quinto e último estágio evolutivo de um orbe, que é o de mundos celestes ou divinos, onde cristos planetários, anjos, arcanjos, já podem ser co-criadores, já podem fazer com que muitas moradas da casa do Pai que estão iniciando-se, eles possam cuidar de todos os seres que ali desenvolver-se-ão nos reinos, desde o mineral, passando depois para o vegetal, animal e enfim o reino hominal. Olha o que nos espera de bom. Então devemos deixar aqui pessoas que querem continuar no seu desequilíbrio, querem continuar na sua ociosidade, venham atrapalhar o nosso projeto reencarnatório desde o reino mineral? Não vamos deixar. Por isso a importância do estudo da doutrina dos Espíritos. Quando os Espíritos, a falange do Espírito da Verdade, diz que Deus cria-nos simples e ignorante e que nós devemos passar por esses reinos que eu acabei de citar. É um projeto longo ao qual nós estamos desenvolvendo em nossa vida. Vamos perdê-lo nesse momento final de provas e expiações? Muito pelo contrário. Temos que dizer para nós mesmos, eu quero ser o construtor não só da psicosfera melhor
material do meu orbe, ao qual estou tendo essa oportunidade nesse momento, mas também a psicosfera espiritual e todos que estão aqui tendo as suas oportunidades de crescimento. As pedras indicam formações mentais cristalizadas ainda existentes em todos nós, que exigem melhoria moral. Orai e vigiai. Quem de nós aqui consegue passar, seja um dia, uma semana, um mês ou um ano, sem sofrer uma ou mais tentações? Quem de nós aqui não sabe as inúmeras tentações que nós temos no mundo, inclusive quando estamos acordados, no estado de vigília, quando estamos desdobrados, também somos ali testados, somos ali provocados para que desistamos do nosso projeto reencarnatório. Tomemos cuidado, então, com essas formas mentais que nós possamos, de forma direta ou indireta, estarmos nutrindo em nossas almas. E, se pudermos agir em prol dos que estejam passando por esses desafios complexos em suas vidas, que o façamos, não posterguemos, porque tudo isso computar-se-á beneficamente a nosso favor, ainda que não recebamos e nem esperemos recebimento nessa existência, mas voltemos sempre ao Cristo, a cada um conforme suas obras. É da lei, então iremos receber negativamente ou positivamente por meio de nossas construções e esforços diários. Também pode ser interesses superficiais ou passageiros que impedem a melhoria, ou o desânimo e o abandono do trabalho. Tanto o trabalho material, como também o trabalho espiritual. Ambos caminham junto? Sim. Para nós, sim. Para nós que estamos procurando desenvolver as nossas aptidões espirituais, aqui enquadra-se para nós. Já os irmãos que ainda não têm a oportunidade de saber que são espíritos eternos estagiando em um corpo ao qual muitos já tiveram e outros tantos ainda terão, temos que ter essa conscientização, respeitar e ajudar aonde nós pudermos ajudar, mas não impor algo que possa, em vez de ajudar, atrapalhá-los. Então, esse abandono do trabalho, seja material ou espiritual, vai depender das obsessões diretas ou indiretas que nós venhamos a construir em nossas vidas. Todos nós aqui, será que ainda temos desafetos do passado? Ou sanamos tudo, estamos tranquilamente caminhando apenas e tão somente com os nossos desafios da programação reencarnatória e não dependemos de essas situações virem a nos prejudicar? Difícil, né, queridos irmãos e irmãs? Parece que isso cobra-nos intimamente. Se isso acontece ou não em nossa vida, não importa. O importante é que tenhamos a certeza de que o que eu fizer, o que eu pensar e o que eu construir e transformar em prol das atividades a qual esteja engajado, possa ser influência para os que estejam diretamente atrelados a ela, ou os encarnados, mas também a multidão de irmãos espirituais que caminham conosco em nossas atividades, em todos os momentos, inclusive dentro de nossas casas. Ah, como é importante, queridos irmãos e irmãs, nós nos vincularmos, e fica esse convite aos queridos assistidos de hoje, os que virão ainda posteriormente, aos que vieram em oportunidades anteriores, de nos engajarmos em trabalhos e estudos espíritas. Quantas vezes no trabalho mediúnico nós temos a certeza de que aquilo que nós estamos procurando orientar para um irmão espiritual em desequilíbrio, para que ele acorde e transforme a sua vida e tenha uma nova oportunidade mais assertiva, reencarnatória futuramente, o que adianta se nós falarmos bem no convencimento a ele e não dermos o exemplo no nosso dia a dia? E é só o que acontece. Ele nos acompanha. Bom, vamos ver se esse rapaz que pede para que eu me modifique, que pede para que eu me transforme, ele faz isso na prática, o que ele está procurando impor, não diretamente, mas convidando-me a ter essa reflexão. Por isso, da importância de quanto mais nós estivermos vinculados ao estudo e aos trabalhos espíritas, mais fortalecidos espiritualmente estaremos por meio das nossas energias construídas e do apoio dos nossos mentores individuais, sendo assim os exemplos a qual o mundo espera que nós sejamos nas mínimas situações que nos cabem na nossa programação reencarnatória. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas
não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Mas aí está o sustentáculo que precisa ser construído no dia a dia. O orar e vigiar é importantíssimo nesse momento, queridos irmãos e irmãs, porque vai nos dar esse sustentáculo, vai fazer com que nós não estejamos nessa situação de estamos motivados nesse momento, por exemplo, na data de hoje, nessa segunda-feira, mas passa o mês, já vamos esmorecendo, já não dá vontade de vir na casa, não dá vontade de abrir um livro, não dá vontade de ajudar o nosso irmão que, por exemplo, bate no nosso portão, seja pedir um alimento, uma vestimenta ou até mesmo uma palavra. É uma construção. Sendo uma construção, nos 365 dias do ano, temos que fazer esse ponto de como foi o nosso esforço para que não reincidamos em situações pretéritas que sim, infelizmente nós acabamos ficando aquém do que esperava-se, a qual nós viéssemos a desenvolver em nossa programação anterior, mas que essa atual não nos desanime, não façam com que essas perseguições nos atinjam, e assim, esses escândalos que o mundo pode nos oferecer no campo material também nos atingam, e muito pelo contrário, seja uma válvula propulsora da minha motivação de que mais eu quero fazer, mais eu quero interagir com o meio, porque eu hei de ser o exemplo, e quando eu tiver que voltar para o mundo espiritual, a minha consciência dirá, muito eu sei que eu preciso me melhorar, mas eu procurei fazer, coisa que provavelmente nas anteriores eu não fazia com mais assertividade. Então fica esse convite a nós, para que não sejamos esses que chegam, encantam-se, mas depois vai deixando para trás o que lhes compete fazer para o seu próprio benefício. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e as ilusões da riqueza acabam abafando os recursos tecnológicos, aquela palavra, e acaba a tornando infrutífera. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as coisas materiais com as espirituais, e se decidem pelas materiais, muitas vezes a porta larga que nós dissemos, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. Mas as coisas materiais, como também o raciocínio que nós desenvolvemos anteriormente, nós não levamos nada para o mundo espiritual, ainda que procuremos dar uma desculpa à nossa consciência de que tudo que nós enganamos foi para beneficiar os nossos descendentes, e isso tem uma assertividade em parte. Mas e a outra quantidade que você podia estar distribuindo no meio a tantos que estão sofrendo as suas mais diversas situações desafiadoras? Então é importante que tomemos cuidados com essas necessidades que são inerentes a nós, os reencarnados, os bem materiais, a qual nós precisamos usufruir e termos a nossa manutenção no nosso dia a dia, mas que isso não nos contamine e tampouco faça com que nós desacreditemos que a moral precisa crescer mais em relação a esses objetivos materiais que são passageiros, efêmeros, e nós não temos benefícios pensando em uma visão espiritual e eterna para a posteridade. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Outra, finalmente, que foi a última opção que nós vemos na parábola, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A semente é o Evangelho de Jesus, sendo o roteiro de nossa vida. Não só o Evangelho de Jesus, e o próprio Jesus. Olha a importância desse entendimento. Disse que rogaria ao Pai que em momento oportuno viesse o Consolador para a humanidade, a terceira revelação. Se temos a certeza que em Moisés encontramos a primeira, no cristianismo a segunda, e na codificação kardeciana a terceira, a partir de 1857, final do século XIX, nos dá esse sustentável que esse Evangelho, a cada dia que passa, expande-se e torna-se acessível a cada um de nós, e que
que esse acesso proporcione que nós também os levemos às pessoas que ainda não têm essa conscientização, essa expansão de consciência mínima que nós estamos sendo convidados pela casa, pelo NEAC, semanalmente a empreendermos em nossas vidas e na dos nossos semelhantes. Que essa semente então faça com que seja o alimento da nossa alma para que passemos em maior número possível a termos a meritocracia mínima de reencarnarmos no mundo de regeneração que tornar-se a terra, queremos nós ou não. Porque, como disse anteriormente, auxílio de fora, inclusive fora do sistema solar, da constelação das Pleiades, nós estamos tendo convido os irmãos para que leiam a quadrilogia. Antes era trilogia, agora é quadrilogia, 4 livros de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, com o título Transição Planetária. A semente que cai no terreno fértil é aquela que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. As antigas e infelizes aquisições. Às vezes em casa eu comento, nossa, antes de nós reencarnarmos, para nós estarmos agora vinculados à doutrina espírita, nós com certeza tomamos um chacoalhão consciencial para o que realmente precisamos fazer para transformar o mundo, o nosso meio, por meio das mínimas atitudes, palavras, pensamentos que cabem a cada um de nós. Dizem também os irmãos espirituais que os reencarnantes nesse momento final de provas e expiações, nós todos fomos muito corajosos, porque saberíamos o que iríamos atravessar, intimamente falando, com os desafios do pretérito a serem trabalhados no presente e, de uma forma macro, de uma forma coletiva, os rumores de guerra, os desafios geológicos e tantas mais situações que fazem com que respiremos e digamos, nada como um dia após o outro, que o Evangelho de Jesus esteja em nossas vidas e os coloquemos em prática, ainda que seja difícil, mas não impossível a cada um de nós. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. E aqui temos a foto, a imagem do nosso querido e amável, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, apóstolo Xavier, Francisco Cândido Xavier, que tornou na terra boa essa semente frutificar a todos que em seus 92 anos de vida física, desencarnando no ano de 2002, mostrasse a todos nós que a complementação da codificação kardeciana foi possível e que ele fez a parte dele. E convidava-nos, e convida e convidará ainda no futuro a todos nós para que, assimilando as suas obras, as suas mais de 450 edições, conforme Geraldo Lemos Neto Geraldinho, de Minas Gerais de Belo Horizonte, diz que já estão publicadas de Chico Xavier, porque sim, muitos outros escritos foram depois trazidos em livros que Chico, antes de desencarnar, deixou preparado, mas ainda não os tinha publicado. Então vejamos a farta literatura que nós temos para nos melhorar, para empreendermos a reforma íntima, o orar e vigiar, sem falar dos mais de 250 livros de Divaldo Pereira Franco, seja pela irmã Joana de Ângeles, que nós temos ali a foto dela, a freira, que é uma de suas mentoras individuais, Bezerra de Menezes, que também já trabalhou com Divaldo. Então, o que não nos falta é conhecimento. Temos as redes sociais, temos o YouTube, os canais, temos a internet, quanta coisa boa temos ruim na internet, sim, mas conteúdos bons nós temos também. Temos que saber filtrar, queridos irmãos e irmãs, para que nos reenergizemos quando oportunidade não tivermos para, por exemplo, estarmos aqui fisicamente durante um dia da semana. Assistimos músicas edificantes, vídeos que nos auxiliam a sermos pessoas melhores, leituras, enfim, tudo que não deixemos com que as influências negativas do mundo venham a nos contaminar e fazer com que, aos poucos, perquemos a esperança e não sejamos os agentes transformadores de nós e do meio ao qual nós estamos interagindo. Resumindo, os 4 campos da semeadura citados nesta parábola, à beira do caminho, no terreno pedregoso, entre os espinhos e em a terra boa, simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual, que é o desenvolvimento das intuições que nós estamos recebendo e passando aos queridos irmãos e irmãs. No livro Pão Nosso,
Um dos mentores de Chico Xavier, Emmanuel, nos traz livro esse integrante da coleção Fonte Viva, onde nós temos o Pão Nosso, o Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e o próprio Fonte Viva, são 4 livros, nos traz mensagens que nos ajudam a fazer com que, sim, é possível nós nos transformarmos. E Emmanuel nos diz, e vem ao encontro dessa parábola do item 5 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizer em um trecho de sua lição que, se o terreno de teu coração vive ocupado de ervas daninhas e, se já recebestes o princípio celeste, nós já recebemos, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma, do nosso espírito imortal. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível e, nas nossas obrigações individuais, intransferível. Temos que as absorver e as colocarmos em prática para o nosso próprio benefício. Aceita e cumpra, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará no espírito imortal, indicando-te novos rumos. Rumos estes que, se não fizermos as nossas obrigações, poderão ser piores, se já não está bom nesse momento final de provas e expiações. Então não queremos isso. Que façamos o oposto, o que esse remédio do esvaide anterior, que é o testamento que o Cristo nos trouxe e as obras complementares de Chico, de Valdo e tantos outros, venham à nossa vida para que nós as transformemos e as transbordemos às pessoas que estejam ao nosso redor. E assim que Jesus possa nos abençoar nessa proposta do capítulo 17, do item 5, a qual convido também os irmãos e irmãs para que possam, nessa obra, estudar as outras parábolas, as instruções dos Espíritos, que são os comentários de muitos dos irmãos espirituais que fizeram parte da codificação kardeciana a convite de Jesus Cristo, como também os próprios comentários de Hippolyte Léon, Denis Arrivaia, que foi o nosso codificador, Allan Kardec, que nasceu em 1804, desencarnou em 1869, com 64 anos, se dedicou ao máximo como educador para que a doutrina materializasse e, enfim, a terceira revelação estivesse conosco. E nessa finalização, queridos irmãos e irmãs, gostaria, já que o tema da nossa exposição de hoje é o semeador, a parábola que cabe nós desenvolvemos como semeadores de luz para o nosso meio, e falamos da codificação kardeciana, da falange do Espírito da Verdade. Um dos irmãos espirituais que fez parte dessa falange e continua nos ajudando no mundo espiritual e também assinou o prolegômenos da obra primeira, deu o livro dos Espíritos, logo ali no seu início, junto com mais irmãos espirituais, Sócrates, Platão, Emmanuel, Swedenborg e tantos outros, o próprio São Luís Gonzaga. Esse irmão, que é o Santo Agostinho, ele nos traz um ensinamento que, se avaliarmos, não era apenas para ele, mas ele estava convidando toda a humanidade que, a posteriori, os que queriam se melhorar e gostariam de viver num mundo melhor, também precisariam empreender em suas vidas. E esse conceito que ele nos traz é um trecho de uma resposta atrelada a uma pergunta do Livro dos Espíritos. E que pergunta é essa? A de 919, letra A. Onde? E um trecho ali do final, mais ou menos no meio da sua resposta, ele diz que, quando ele estava encarnado, ao colocar a cabeça no travesseiro antes de pegar no sono, ele fazia uma reflexão de que alguém tem algo a reclamar, a se posicionar negativamente em relação à minha pessoa durante todo o meu dia? Do que eu fiz? Do que eu deixei de fazer? Olha a importância desse raciocínio quando trazemos o orar e vigiar, a reforma íntima tão imprescindível que cabe a cada um de nós desenvolver. Então eu convido os irmãos e irmãs para que, com esse ensinamento de Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, também o façamos em nossas vidas. Porque quando estivermos mais contentes, mais seguros de que estamos fazendo muito melhor em comparação aos dias anteriores, saberemos quem serão as nossas companhias quando desdobrarmos durante toda a madrugada, nas 6 ou 8 horas, a qual o corpo físico repousa, aonde estaremos, se poderemos ter oportunidades de estudo, de trabalho, de resgates nas zonas umbralinas. A importância desse raciocínio de Santo Agostinho
e da codificação e do Novo Testamento do Cristo. Convidando também aos irmãos que, caso queiram ver outras temáticas acerca do Novo Testamento, da codificação, nós temos um canal no YouTube ou no próprio Facebook, onde lá mais palestras nós temos com diversas temáticas do Evangelho e do Livro dos Espíritos, fazendo com que assim possamos não só nos nutrirmos do Evangelho de Jesus e de Allan Kardec, nós possamos compartilhar com mais irmãos e irmãs, que às vezes aquele compartilhamento faz com que ele desvencilhe-se de influências negativas que possam naquele momento estar ali tentando os prejudicá-los. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos também, na sequência, com os passos dos tratamentos que iremos receber, fazer com que essas energias benéficas, ectoplásmicas dos trabalhadores encarnados para com o auxílio dos desencarnados aqui da casa, façam com que, reenergizados daqui saiamos e revertamos ao meio em benefício de todos, mostrando que sim, estamos sendo espíritas e, acima de tudo, procurando sermos cristãos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.